continuidade aos nossos estudos em metodologia científica, né? No primeiro momento, nós tivemos conhecemos um pouco dos objetivos do ensino superior, algumas funções que são importantes para que haja uma maior eficácia e qualidade no ensino superior. Vimos que há uma centralidade na produção do conhecimento, da pesquisa, e ela não está dissociada nem do ensino e nem da extensão, né? O ensino é o aspecto, né, que precisa ser trabalhado junto com a pesquisa. A extensão é uma necessidade de dar uma devolutiva acerca da produção da universidade, dos institutos federais, né? Então, é o aspecto social e é preciso que se experimente, se coloque à disposição esses conhecimentos da comunidade. O outro aspecto que a gente trabalhou foi a questão da organização da vida universitária, a organização dos estudos, que hábitos devem ser constituídos em função das exigências de grau dessa modalidade. O outro conteúdo que a gente abordou foi a leitura analítica, e aí ter uma compreensão de textos científicos e filosóficos, e aí o Severino vai nos dar algumas sugestões para que a gente possa exercitar essa forma rebuscada, que pode ajudar muito na ampliação do conhecimento, na reflexão e nos saberes de cada estudante em sua trajetória. Bem, e agora a gente vai falar um pouco da sugestão que é dada por Severino, que é o autor do livro que a gente está abordando, em relação à documentação, né, como método de estudo pessoal. Então, a gente traz essa sugestão para vocês, considerando que no estudo e aprendizagem é importante ter formas, ter técnicas que possam ajudá-lo, né, nesse processo de assimilação do conhecimento. Né? Vocês estão recebendo conhecimentos de diversas áreas, né? Vocês têm toda uma grade curricular e que vocês precisam se organizar para assimilar esse conhecimento de forma ativa e não passiva. Então, ele vai dizer, Severino vai dizer que é necessário um esforço pessoal, né? Os estudantes precisam cultivarem uma atitude, uma prática de serem autodidatas para buscarem ampliar tudo aquilo que se aprende na sala de aula ou outras coisas mais que são suscitadas pelo estudante. Ele próprio precisa movimentar-se para buscar esse conhecimento, e aí a necessidade de criação de hábitos, né? Quando se fala criação de hábitos, é você ter constantemente aquela rotina, com preocupações de, claro, dar conta do material que é importante para a área de especialização, a área da formação de vocês, né? Então, o objetivo aqui de tratar de documentação é sugerir e ressaltar a importância dessa técnica, né, como forma de estudo. O saber, ele vai constituir-se, né, pela capacidade de reflexão no interior de determinada área. Né? Para você fazer uma reflexão, vai ser necessário o domínio de informação, né, da área que você está se especializando. E aí há uma necessidade de utilização de técnicas. Para se ter a posse da informação, né, é necessário uma documentação criteriosa, né? E aí, tudo aquilo que você achar que é útil e importante para a aprendizagem e aquilo que está previsto, né, na organização curricular do curso é importante para que vocês possam se potencializar no exercício da profissão. Então, ele sugere a utilização de fichas. A ficha seria essa forma de documentar, registrar o material que você vai estar se apropriando. Então, uma das formas de documentar aquilo que você se apropria no dia a dia, no cotidiano da vida universitária, é a documentação que ele vai chamar documentação temática.
Então, você prepara uma ficha de documentação temática. E o que vai conter nessa ficha de documentação temática? São os trabalhos, as leituras que você realizou, né? São as reflexões, são ideias, são conceitos, né? E ela é feita de forma sistemática, a utilização dessa ficha de controle dos temas que você vai estar aprofundando. E isso é feito ao longo da caminhada do estudante universitário, né? Então, você faz uma leitura de um texto, digamos, é um trabalho de pesquisa. Então, você vai selecionar uma série de biografias e aí você vai fazer toda uma seleção, uma organização a partir do tema. E aí a gente vai mostrar direitinho o formato dessa ficha, onde você vai documentar e transcrever aquilo que é importante para aquele trabalho específico ou para o trabalho de conclusão de curso de vocês, porque o trabalho de conclusão é no final do curso. No entanto, todos os elementos que perpassam o currículo de vocês é na perspectiva de que esses elementos possam ajudarem vocês, né, no trabalho de elaboração final e durante também, certo? Então, esse é um trabalho sistemático. Então, você vai trabalhando, fazendo as fichas temáticas, e aí, quando você for transcrever, como é que se transcreve isso para uma ficha de documentação? São alguns detalhes que o Antônio Joaquim Severino nos dá para facilitar as compreensões entre as pessoas. Por exemplo, se você vai extrair uma citação de um livro, se for uma citação direta, que você não muda nada no texto, né, você tem que colocar necessariamente na ficha de documentação a citação entre aspas e colocar entre parênteses o sobrenome do autor, o ano e a página, fecha parêntese. Aquilo lá na ficha de documentação, você sabe que quem falou foi fulano de tal, né? Mas digamos que você falou a mesma coisa do autor, mas com outras palavras, mas aí também é obrigatório você colocar quem citou, né, esses dizeres, essa mensagem. Aí você vai colocar entre parênteses o sobrenome e o ano e fecha parêntese, para sinalizar que foi daquele autor. Então, no caso da citação direta, não necessita colocar a página. No caso da citação direta, necessita colocar a página. E no caso de você fazer algum comentário sobre aquele assunto, não precisa colocar nem em aspas, deixa como está. Aquilo lá vai dar a entender que é uma posição pessoal que você está expondo naquele documento, naquele registro. Aqui você pode visualizar a ficha de documentação temática. Vocês vão ter aqui do lado esquerdo o título em caixa alta, que é um título geral do assunto, e o subtítulo, que vai tratar de conceituação, né? E na sequência eu vou ter uma série de trechos, de citações que remetem a esse conteúdo, tá? Então, a gente chama isso de ficha de documentação temática. A outra forma de documentar as leituras, a gente chama de documentação bibliográfica. Então, você vai confeccionar uma ficha que é destinada para o registro, né, da forma e conteúdo do documento escrito que você vai estar se apropriando. Por exemplo, é um livro, é um artigo, é um capítulo, é uma resenha. Então, você usa a documentação bibliográfica. E aí, esse tipo de ficha de documentação, você vai estar fazendo pode fazer de forma paulatina, ou seja, aos poucos. No primeiro momento, você cria a ficha biográfica e já começa com as referências daquilo que você está se apropriando, as referências. Quando eu falo, de acordo com a ABNT, é aquilo que identifica a obra, né? No caso, por exemplo, é um livro, eu vou dizer o nome do autor, o título da obra, eu vou dizer o ano, eu vou dizer
a editora, onde foi publicado, e depois ao lado disso, eu vou colocar o título, né? Essa ficha de documentação bibliográfica, ela trata de determinado assunto geral, tipo, vai na sequência daquela da documentação temática. E essa ficha ela é importantíssima porque ela é complementar, porque aqui você vai ter os referenciais de uma obra a partir de um autor sobre determinado assunto. Então, é um tipo de ficha que é bastante enriquecedor, sobretudo em trabalhos que exigem, né, um aprofundamento e um levantamento, né, de algum tempo, né? Por exemplo, o trabalho de conclusão de curso de vocês, quanto mais vocês documentarem as leituras, né, canalizarem já pensando no objeto, senão, mas vai se organizando e vai fazendo as fichas, as documentações temáticas e bibliográficas, vai contribuir muito com o estudo de vocês, porque a memória é falível. Então, a ficha de documentação, ela serve para a gente estar rememorando uma leitura e a perspectiva do autor para que você não distorça, né? Porque nesse processo de leitura é um exercício compreender bem, fazer uma interpretação pelo menos aproximada, e a tentativa é trazer os elementos de fato colocados, né, pelo autor do texto. Então, essa ficha de documentação bibliográfica pode se fazer paulatinamente, aos poucos. Você pode começar fazendo uma visitação à obra, conhecendo um pouco do sumário, do próprio resumo que às vezes vem na obra, na orelha do livro, né? E aí vai fazendo as anotações. Aí você aprofunda um pouco mais um outro dia, né? Fazendo uma análise temática, que é importantíssimo para você ter uma visão do todo, da mensagem daquele texto, daquela obra que você está documentando, né? E depois vai explorando capítulo por capítulo e vai fazendo as anotações, e até o ponto de você estabelecer comentários. Esse tipo de exercício ele é riquíssimo e ajuda muito, porque chega um determinado momento que você tem que fazer buscas para poder se referir a partir de fulano de tal, que está em determinada página, que está em determinado ano, para poder validar o seu trabalho científico. Então, é um instrumento importantíssimo, você ganha tempo e é fidedigno à ideia que você está trabalhando e explorando. Aqui vocês podem visualizar uma ficha de documentação bibliográfica. Vejam, tem a referência bibliográfica do lado esquerdo, tem o título e subtítulo do lado direito, e aí você vai fazendo digamos, o tratamento da obra, faz uma análise temática, explora capítulo por capítulo, faz críticas positivas e negativas, comentários, e por aí vai. É muito importante para o trabalho do pesquisador, para o estudante universitário. Aqui seria uma outra forma de documentar, né? Ele vai chamar de documentação geral. Tem a ver com a guarda de documentos, aqueles documentos que são perecíveis, ou seja, que é uma edição, uma apostila, uma edição que foi limitada, então é importante guardar esse material. São jornais, revistas, alguns xerox, né? Então, se faz essa documentação desse material, claro, sempre visando o fim, realizar uma pesquisa, realizar um trabalho, né? E aí é importante, se pode utilizar, né, como forma de guardar aqueles classificadores, né? E aí você utiliza a mesma observação, orientação, por temas, por referencial bibliográfico, né? Por autores, sempre classificando conteúdo, ou título e subtítulo, né? Outra dica que ele dá é que a ficha de documentação, ela pode ser aquelas feitas, não é rigoroso em relação ao tamanho, você pode utilizar
qualquer tamanho, pode ser feito em cartolina. Geralmente é vendido em papelarias, né? Que tem linhas e você faz a documentação. Tem as folhas em pautas, você pode colocar tudo no classificador por assunto, né? Título, subtítulo, você pode também criar as suas pastas no computador, né? Agora, como você tem muito esse recurso, é até aconselhável você ter pastas específicas das disciplinas, com títulos e subtítulos, utilizando esse método de organização, né? E ele recomenda também a documentação biográfica. Então, você pode fazer fichas de documentação biográfica, que são informações gerais de pensadores, de autores importantes da área de especialização de vocês. Todos esses elementos, eles vão só somar no trabalho de reflexão e de apropriação do saber. E vocês, certamente, terão um trabalho mais consistente ao ter esses elementos já documentados e irão buscar e visitar e revisitar para auxiliar vocês na produção do conhecimento.